Às 14h37 sobre o Mar do Sul da China, um helicóptero de ataque chinês Z-10 cruzou o céu com ordens de deter uma patrulha americana. A missão parecia simples: passar perto do helicóptero da Marinha dos Estados Unidos, fazer barulho e lembrar Washington de que Pequim não gosta de companhia em seu quintal. Mas o piloto estava prestes a descobrir que intimidação e prontidão real para o combate são duas coisas muito diferentes. O que começou como uma demonstração de força se transformou em um erro que acabou com a carreira, expondo fraquezas que a China nunca quis que os Estados Unidos registrassem. A aeronave americana não era apenas um helicóptero qualquer. Este era um MH-60R Romeo, o canivete suíço da Marinha dos Estados Unidos no ar, caçador antissubmarino, espião eletrônico e guardião marítimo, tudo em um só. Sua tripulação de 3 homens sabia o que fazia, pois não estava apenas em patrulha. Eles estavam monitorando um submarino chinês à espreita sob as ondas, que estava ficando sem ar e tentando desesperadamente recarregar suas baterias. Pequim achou que um Z-10 sobrevoando o Romeo iria mascarar a posição do submarino. Na realidade, isso deu aos Estados Unidos um presente inestimável: um lugar na primeira fila para observar o radar, o rádio e o pânico chineses. Pelos próximos 72 minutos, a presença do Z-10 criou uma tempestade de sinais eletrônicos e erros táticos que o Romeo captou silenciosamente. Cada pulso de radar, cada explosão de comunicação e cada manobra desesperada, tudo estava sendo gravado. Enquanto o piloto chinês acreditava que estava assustando um helicóptero americano, na verdade, o alvo errado havia sido escolhido e as consequências foram muito além daquele único voo. A questão não era se a tripulação do Romeo iria recuar, porque eles não iriam. A verdadeira questão era: quanta informação chinesa confidencial eles conseguiriam capturar? Antes que o Z-10 finalmente percebesse seu erro, a tripulação do Romeo não hesitou quando o Z-10 passou bem na frente deles a apenas algumas centenas de metros. Eles já tinham visto isso antes. Interceptações chinesas projetadas para abalar os nervos forçaram uma retirada precoce e dar a Pequim uma oportunidade de foto defendendo seu espaço aéreo. Desta vez, a tripulação sabia que nem estavam próximos das águas territoriais chinesas. A 50 milhas náuticas de distância, eles estavam voando em espaço aéreo internacional, onde toda a tripulação da Marinha é treinada para manter sua posição. Para o piloto do Z-10, no entanto, não se tratava de limites legais. Ele tinha uma missão: intimidar fazendo manobras agressivas. Ele disparou 2 sinalizadores, rastros de fogo cortando o céu úmido. Não era um ataque, era encenação, como um tiro de advertência que não era para acertar o alvo. Para o Romeo, porém, a demonstração não significava nada. A tripulação americana nem sequer quebrou a formação, pois era obrigada a se concentrar no verdadeiro objetivo. O submarino abaixo deste Romeo não estava passeando. Cada pequeno relevo em sua fuselagem, cápsulas estranhas, sensores e saliências foi projetado para trabalho sério. Seu radar AN/APS-153 podia detectar periscópios cortando as ondas, enquanto seu sonar de imersão podia alcançar as profundezas do oceano para rastrear submarinos em tempo real. Adicione as medidas de apoio eletrônico a Nauk 210. E o helicóptero era menos um alvo do que um aspirador de pó voador. Cada vez que o radar do Z-10 os detectava, cada vez que suas comunicações enviavam sinais para a base, bem, esses sinais eram captados, armazenados e analisados. Pequim achava que estava expulsando os americanos, na realidade, estava dando à Marinha dos Estados Unidos uma verdadeira aula sobre assinaturas eletrônicas chinesas. O Z-10, com sua blindagem angular e silhueta ameaçadora, parecia perigoso à primeira vista, mas a aparência não vence combate. Contra um helicóptero moderno da Marinha projetado para a guerra eletrônica, era como aparecer para uma partida de xadrez com peças de damas. Cada movimento agressivo que o piloto fazia só piorava a situação, gerando mais ruído, mais emissões e mais dados para o Romeo capturar. E então veio o pior momento. O submarino que o Z-10 deveria proteger percebeu que ainda estava sendo caçado. Foi aí que a intimidação se transformou em pânico, e pânico em guerra submarina sempre deixa rastros. Por fora, o Romeo parecia apenas mais um helicóptero, com uns caroços estranhos colados ao corpo.
mas para a tripulação sentada lá dentro, essas cápsulas eram suas verdadeiras armas. O sistema de medidas de apoio eletrônico, a NAO-Q210 instalado discretamente na fuselagem, estava fazendo o trabalho pesado. Pense nele como uma esponja digital. Absorvia tudo. O Z-10 entregava frequências de radar, conversas de rádio e até o leve zumbido eletromagnético de seus motores. A cada segundo que o piloto chinês tentava impressionar seus superiores, os americanos estavam construindo uma biblioteca dos segredos do helicóptero dele. Isso não era espionagem aleatória. Coletar assinaturas é a espinha dorsal da guerra moderna. Todo radar tem sua própria impressão digital, um padrão de frequência único que pode ser reconhecido instantaneamente depois. Se uma guerra estourasse, as forças dos Estados Unidos não precisariam adivinhar. Elas já saberiam exatamente como um Z-10 aparece em suas telas. E o melhor de tudo, os chineses estavam entregando isso de bom grado, achando que estavam vencendo no jogo de encarar. Enquanto isso, a tripulação do Romeu não estava apenas ouvindo, eles estavam trabalhando a água abaixo deles. O sonar de imersão, um dispositivo baixado no oceano como um microfone em um fosso de orquestra, ainda estava rastreando o submarino abaixo. Submarinos diesel-elétricos, como o chinês, tipo 039, podem ser sorrateiros, silenciosos quando estão funcionando com baterias, mas as leis da física não perdoam. As baterias descarregam e quando isso acontece, o submarino precisa emergir ou usar o snorkel para recarregar. Isso os torna barulhentos e previsíveis. O Romeu sabia exatamente quando atacar com seus sensores. Aqui é onde o piloto do Z-10 cometeu seu maior erro ao focar toda a sua atenção em hostilizar o helicóptero. Ele esqueceu do quadro geral. Cada varredura de radar de seu cockpit anunciava para o mundo: aqui estou eu. Cada vez que ele usava o rádio para se comunicar, os sensores Romeu registravam suas frequências de comunicação. Os Estados Unidos não viam apenas um helicóptero sobrevoando-os, eles estavam mapeando todo um sistema de táticas chinesas passo a passo. Para o submarino, a pressão estava aumentando na guerra submarina. Barulho é morte. O pânico quase os levou a cometer um erro mais barulhento que qualquer coisa que Romeu pudesse transmitir. Na guerra submarina, silêncio significa sobrevivência. Submarinos diesel-elétricos, como o tipo 039, a chinês são assassinos silenciosos quando estão operando com energia das baterias, mas assim que precisam recarregar, a furtividade desaparece. Snorkelar perto da superfície é como levantar a cabeça acima da água enquanto prende a respiração. Você pode sobreviver, mas agora todos podem te ver. Esse submarino foi forçado a subir para respirar, e o sonar, Romeu, o localizou instantaneamente. O Z-10 deveria ganhar um pouco de espaço para respirar, mas, em vez disso, suas manobras chamaram ainda mais atenção. Desesperado, o comandante do submarino ordenou um mergulho de emergência. Essa manobra, no entanto, causou exatamente o efeito oposto. Mergulhar rápido demais causa cavitação, pequenas bolhas de ar explodindo no casco, o que soa como fogos de artifício debaixo d'água. Some-se a isso o estalo do metal sob mudanças repentinas de pressão, e o submarino, antes furtivo, agora estava transmitindo sua localização por metade do oceano. O operador de sonar do Romeu teria ouvido tudo: o fluxo da água, os gemidos metálicos, a trilha de cavitação como um farol. Ainda pior para o submarino. Cada navio dos Estados Unidos no grupo de ataque de porta-aviões próximo também ouviu. O que deveria ter sido uma patrulha secreta se transformou em um erro não forçado, que apagou horas de manobras cuidadosas. No ar novamente, a tripulação do Romeu sabia que havia vencido o jogo psicológico, sem precisar falar muito. O submarino entrou em pânico e se revelou, enquanto o Z-10 lá em cima ainda se debatia como um cão de guarda, latindo para as sombras. Um movimento errado do piloto de Pequim colocou em risco não apenas sua missão, mas também o próprio recurso que ele foi enviado para proteger. A ironia era brutal. Ao tentar salvar o submarino, o Z-10 acabou condenando-o. Em qualquer cenário real de combate, os Estados Unidos não precisariam disparar um único tiro. Os chineses teriam se sabotado sozinhos. E ainda assim a humilhação não tinha acabado. Porque justamente quando o submarino desapareceu nas profundezas, o piloto do Z-10 acreditou que finalmente tinha levado a melhor. 18 minutos após o início do confronto, o piloto do Z-10 achou que havia vencido. Seu radar de tiro emitiu o tom familiar e trêmulo. O Romeu estava travado para o público chinês. Em casa, isso pareceria domínio total.
Com seu helicóptero encarando uma máquina de guerra americana por uma fração de segundo, o piloto sentiu que tinha virado o jogo. Mas confiança em combate pode ser uma armadilha. A tripulação do Romeu sabia que o travamento não era letal. O Z-10 não estava equipado com mísseis ar-ar de longo alcance capazes de derrubá-los. O que ele tinha eram foguetes de curto alcance e metralhadoras, armas projetadas para ataque ao solo, não para duelos com helicópteros navais de alta tecnologia. Ser rastreado por aquele radar não significava nada, nada além de emissões valiosas sendo registradas nos bancos de dados do Romeu. De novo. Cada frequência, cada largura de pulso, cada pequeno ajuste feito pelo piloto era registrado e transmitido. O helicóptero errado foi escolhido para esse confronto. Um Romeu não é apenas um alvo, é uma esponja de inteligência. A tripulação americana mal reagiu, sem manobras bruscas, sem pânico com o travamento do radar. Eles permaneceram firmes, calmos, quase entediados porque sabiam de algo que Pequim não sabia. O helicóptero deles era menos vulnerável a essa ameaça do que o submarino abaixo. Enquanto isso, a frustração do comandante do submarino estava à flor da pele. Ele esperava que o Z-10 atraísse os americanos para longe, mas, em vez disso, o Romeu destacou ainda mais sua posição. O mergulho de emergência do submarino já dera ao grupo de ataque do porta-aviões dados acústicos para rastreá-lo por dias. E agora o helicóptero acima estava captando impressões digitais eletrônicas que poderiam expor as táticas aéreas da China. Durante anos, para a Marinha dos Estados Unidos, isso foi o prêmio máximo. Eles não apenas forçaram um submarino a emergir, mas também capturaram gravações detalhadas do mais novo helicóptero de ataque da China em ação. Pequim fez uma demonstração de força, mas o que entregou foi um livro aberto de segredos. O piloto do Z-10 não fazia ideia. Convencido de que o travamento do radar significava controle, ele apertou ainda mais, inclinando-se próximo e disparando mais sinalizadores em uma última tentativa de intimidar. Para ele, era uma vitória para os americanos. Para os americanos, era o som da China entregando tudo de graça. Com o passar dos minutos, a lição ficava clara. Às vezes, a maior fraqueza não é a arma que você não tem, mas sim a arrogância de acreditar que está com a mão mais forte. Quando o Z-10 finalmente se afastou e retornou à base, a tripulação do Romeu não comemorou, apenas registrou mais uma ocorrência em uma longa lista de encontros. Para eles, não se tratava de se gabar, era uma questão de informação. Cada varredura de radar, cada explosão de comunicação, cada movimento frenético do submarino abaixo foi capturado, armazenado e enviado de volta para os analistas, que transformariam o caos em ouro de inteligência. Para Pequim, porém, o resultado foi um alerta. Em vez de demonstrar controle sobre o Mar do Sul da China, eles revelaram vulnerabilidades. Seu valioso Z-10 foi exposto como mais uma peça de exibição do que uma ameaça. Pior ainda, o submarino tipo 039 entrou em pânico sob pressão, provando o quanto a furtividade a diesel elétrica pode ser frágil. Contra táticas disciplinadas de guerra anti-submarino, os americanos não dispararam um míssil, não lançaram um caça e nem sequer mudaram seu plano de voo. Ao manterem a calma e o foco, eles forçaram seu oponente a uma sequência de erros. Era um lembrete de uma velha verdade naval. O lado que mantém a calma geralmente vence. Para os planejadores dos Estados Unidos, a lição era cristalina. As táticas de intimidação da China poderiam ser transformadas em oportunidades. O que Pequim queria como aviso virou um presente, revelando mais sobre a doutrina chinesa do que qualquer satélite espião poderia. A tripulação do Romeu desempenhou seu papel perfeitamente, transformando barulho em conhecimento. E isso levanta uma pergunta para cada espectador. Se um helicóptero conseguiu mudar o jogo tão facilmente, o que acontece da próxima vez que Pequim tentar o mesmo truque contra um grupo de ataque de porta-aviões inteiro? Aqui está a verdadeira pergunta para você. Se você estivesse sentado naquele Romeu, vendo o Z-10 lançando sinalizadores e gritando no rádio, você teria rido da situação ou ficado um pouco nervoso? Deixe sua opinião nos comentários. Quero ver qual é a sua posição. Obrigado por assistir e não se esqueça de curtir e se inscrever se você gostou dessa análise. E olha, se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você ganha distintivos, respostas prioritárias e ainda apoia mais histórias marítimas. Basta clicar em Seja Membro no nosso canal e embarcar conosco.
E lembre-se, da próxima vez que tentar assustar a Marinha dos Estados Unidos, certifique-se de não entregar todo o seu manual de graça para eles. Te vejo no próximo vídeo.